Essa é a reação nuclear que explica o funcionamento de uma bomba nuclear. Do lado esquerdo da tela você tem o H2 e o H3, que são o quê? O deutério e o trítio. Nesse processo de fusão você vai juntar esses dois átomos e vai ter como resultado o que está do lado direito da setinha, que é o hélio 4, um nêutron e o que mais importante na produção de fusão nuclear, a energia de 17,6 megaelectronvolts, que é uma energia gigantesca, simplesmente juntando um átomo de deutério e um átomo de trítio nesse processo. Vamos tentar entender isso aqui do ponto de vista da física, o que é o deutério e o trítio propriamente dito. Bom, vamos lembrar do hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento que você tem lá na tabela periódica, lembra dele? Por que ele é o primeiro elemento? Porque ele é o elemento mais simples. Ele é feito do quê? De um próton no núcleo e de um elétron na eletrosfera. Só isso. Ele é o elemento mais simples que existe por causa disso. Porém, existem isótopos dele. O que são os isótopos? É o mesmo elemento, continua sendo hidrogênio, porém, ele tem uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. E é aí que nós temos a criação do trítio e do deutério. Se você puder curtir esse vídeo aqui, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui a difundir esse conhecimento de física para mais pessoas no Brasil, tudo feito em língua portuguesa. E se você puder ser o meu aluno, acesse o primeiro link aqui no comentário fixado do vídeo ou na bio aqui do canal, você vai encontrar um link para falar comigo, para ter os meus cursos, essas coisas assim, beleza? Bom, lembra que eu falei para você? Um isótopo do hidrogênio é o hidrogênio, só que com uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. Do lado esquerdo da tela, você tem o trítio. O trítio é o quê? É o hidrogênio, ou seja, ele tem um próton no núcleo, porém, o trítio tem 2 nêutrons junto nesse núcleo. Coisa que o hidrogênio normal não tem. Então o trítio é um próton, por isso que ele é hidrogênio, porém ele tem 2 nêutrons no núcleo e um elétron lá na eletrosfera. Do lado direito da tela você tem o deutério. Deutério é o hidrogênio porque tem um próton no núcleo, tem um elétron na eletrosfera, porém ele tem um nêutron no núcleo. Então trítio é o hidrogênio e tem 2 nêutrons no núcleo. Deutério é o hidrogênio e tem um nêutron a mais no núcleo. Isso faz deles isótopos do hidrogênio. Eles continuam sendo hidrogênio, porém eles são isótopos. E são eles que são usados como fundamental, uma coisa fundamental para a criação da fusão nuclear propriamente dito. Vamos tentar entender como que isso funciona. Ali eu trouxe para você em branco a reação de volta que agora você já consegue entender um pouco mais. Do lado esquerdo da tela, né? Eu tenho problema com direito e esquerdo. Do lado esquerdo da tela, você tem ali o H2, que é o deutério, que eu acabei de falar para você, e o H3, que é o trítio, que eu acabei de falar para você. O que nós vamos fazer nessa bomba aí no esqueminha que eu trouxe de fusão nuclear? Nós vamos juntar o trítio com o deutério e do lado direito da setinha você vai ter a criação do hélio 4, a liberação de um nêutron e o que é mais importante, a liberação de uma quantidade gigantesca de energia. Porém, para você conseguir fundir, fazer a fusão do trítio com o deutério, você precisa de uma pressão gigantesca e de uma temperatura gigantescas, que são os dois simbolozinhos que eu coloquei ali do lado da reação. Onde que nós temos isso na natureza? Somente nas estrelas. Nas estrelas, por exemplo, o Sol, você tem temperatura e pressão tão grandes, mas tão grandes, que você consegue fundir hidrogênio, fundir hélio, mas em outras regiões aqui da Terra, você não tem essa quantidade de pressão e essa quantidade de temperatura para fazer a fusão desses elementos. Então, se você é um engenheiro que está projetando esse armamento nuclear, você tem que pensar o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para gerar pressão e temperatura ao ponto de eu conseguir juntar o átomo de trítio com o átomo de deutério e juntar e gerar energia? Como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu trouxe esse esquema aqui do que seria a ideia básica de uma bomba de fusão nuclear. Então ali aquele tracejado branco é a bomba de fusão nuclear. Dentro dela você tem aquele círculo vermelho e o círculo amarelo. Vamos falar primeiro do círculo vermelho, tá? Que está do lado direito da tela. O que você tem ali dentro? Trítio e deutério, que são a base do funcionamento. O que a gente quer fazer com esse trítio e com esse deutério? A gente quer fundir eles, a gente quer juntar um com o outro.
Porém, acabei de falar para você que para juntar esses dois, você precisa de uma pressão muito grande e de uma temperatura muito grande. E não tem como fazer isso na Terra, a não ser na explosão de uma bomba comum de fissão nuclear, que é o que está do lado esquerdo na tela ali em amarelo. Dentro dessa bomba de fissão nuclear, que é a bomba de urânio, que foi usada lá na Segunda Guerra Mundial, se você explode essa bomba de fissão, você consegue gerar pressão e temperatura grandes o suficiente para poder fundir os elementos do deutério e trítio que estão do lado direito da tela. Pera aí, Denis, não entendi. Para fundir deutério com trítio, eu preciso de pressão e temperatura muito altas. Isso, beleza. Porém, não tem como eu fazer isso a não ser no Sol. Mas a humanidade descobriu que se você fizer uma bomba de fissão nuclear explodir, que é mais fraquinha do ponto de vista da física, você consegue, no momento da explosão da bomba de fissão, gerar calor e temperatura suficientes para fundir o que você precisa fundir para a bomba de fusão. A bomba de fissão quebra o núcleo atômico, que é o que está em amarelo. A bomba de fusão junta. A bomba de fusão gera uma energia muito maior do que a bomba de fissão nuclear, da quebra do núcleo. Então veja como a bomba de fusão nuclear é poderosa. Para detonar uma bomba de fusão nuclear, você precisa de uma bomba de fissão nuclear. Então você não consegue fazer isso de qualquer forma, entendeu? Bom, o trítio é um elemento muito difícil de você conseguir. Muito difícil, muito difícil. Então como é que os caras conseguem ele na natureza? Ele é um problema para uma bomba de fusão nuclear ou para um reator de fusão. Porque não existe trítio suficiente na natureza para a gente poder gerar energia. Os caras conseguem produzir esse trítio através do bombardeamento de lítio 6 com nêutrons. Você pega o átomo de lítio 6, bombardeia ele com nêutrons e nesse processo ele vira trítio, H3, e libera um átomo de hélio 4 também nesse processo. É uma maneira de você conseguir o trítio. Porém, o trítio é escasso na natureza, igual eu falei, e você não vai ficar fazendo esse processo aqui de bombardear lítio para sempre. Então o que a gente faz? Existe uma coisa chamada hélio 3 na Lua. E o que a gente precisa? Por que a gente precisa desse hélio 3? Porque ele vai ser usado como combustível no futuro para reatores de fusão nuclear ou para bombas de fusão nuclear. Inclusive China e Estados Unidos brigam muito por isso hoje em dia para ver quem vai ser o primeiro a começar a minerar esse hélio 3 na Lua propriamente dito. Porque lembra que eu falei para você? Todo o processo de fusão nuclear hoje em dia depende do trítio e do deutério. O deutério é encontrado em qualquer lugar, mas o trítio é muito difícil de encontrar. Então tem que produzir ele em laboratório. Porém, na natureza, na Lua, existe o hélio 3 que pode ser usado nesse mesmo processo de fusão nuclear. E você não precisaria ter que ficar correndo atrás do trítio em todos os lugares. Olha só a reação que eu trouxe aqui para você. Se você tivesse o hélio 3 suficiente aqui na Terra, trouxesse ele da Lua, como que seria a produção de energia? Você faria uma reação de deutério com hélio 3. Olha só, você tira o trítio do processo. O deutério com hélio 3 vai gerar o quê? Olha ali no final, na segunda linha, 18,3 megaelectronvolts. Lembra que a reação de trítio com deutério era 17,6? Veja que a reação de deutério com hélio gera uma energia muito maior do que o que a gente tem do trítio com o deutério. Ali na parte 2, você teria uma relação de hélio 3 com hélio 3. Geraria 12,86 megaelectronvolts. Então veja, tirando o trítio desse processo, tanto da bomba de fusão quanto do reator de fusão, você consegue muito mais energia por um custo muito menor de não ter que produzir o trítio em laboratório. Você traria ele da Lua até a Terra, obviamente, quando isso se tornar economicamente viável. Então, se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui a difundir esse conhecimento do trítio e do deutério, da radioatividade, da astronomia, da física para mais pessoas. E se você quiser ser o meu aluno, aqui no primeiro comentário ou fixado ou na bio aqui do canal, você encontra os meus cursos de radioatividade, física, astronomia, cálculo, matemática e um link direto para você conversar comigo se você quiser conversar e bater um papo. Beleza? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Só não esquece que o trítio e o deutério são usados nessa bomba, porém
eles não são tão grandes na natureza, a gente precisaria trazer esse hélio 3. Difunda esse conhecimento para mais pessoas para ver se a gente consegue chegar a um público maior. Beleza? Obrigado e tchau.